Olá, que Deus abençoe, Shalom, que a perfeita paz esteja com você e com sua família. É muito bom poder estar aqui novamente para continuar aquele estudo que nós começamos a fazer com esse tema tão poderoso, tão maravilhoso, como ter paz com Deus, porque não há nada melhor do que viver em paz com Deus. E eu estou aqui com o texto áureo desse estudo, que é Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. E nós já aprendemos sobre o poder da justificação, o que é ser justificado, como nós nos apropriamos desta justificação. E hoje eu quero falar sobre esse tema muito poderoso, que o tema de hoje, desse assunto de hoje, é: pela fé temos paz com Deus. O texto diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Quando nós entendemos essa verdade, de que não é por nossas obras, não é de acordo com a justiça própria, que nós iremos alcançar esta tão desejada paz com Deus. Você há de convir comigo que não existe coisa pior na vida do que você estar de mal com aquele que criou você. É como se um filho estivesse de mal com sua mãe, aquela que o gerou, aquela que deu a luz à vida dele. Então, isso eu acho que é uma das piores coisas que existe no mundo, né? Porque se eu estou de mal, né, com a pessoa, com a mulher que deu a luz, que me gerou a vida, imagina como que está o resto da minha vida, como que estão os meus relacionamentos. Então, eu estou aqui para encorajar o seu coração a dizer que o seguinte: você precisa ter paz com Deus. E não é pelo seu próprio esforço. Não é porque você é uma pessoa que começou a se comportar bem e aí de repente você passou a ter segurança no seu coração de que agora Deus não vai ficar zangado, que Deus não vai executar o juízo, que Deus não vai castigar você por aquilo que você fez. Não, pelo contrário, não existe castigo na sua vida. Eu, por exemplo, graças a Deus, graças ao conhecimento que eu tenho da graça hoje, eu tenho paz plena com Deus. É uma paz perfeita com Deus. O que seria ter paz com Deus? É você viver sem ter medo de Deus. É você acreditar e todos os dias confiar que na sua direção estão vindo e virão sempre as bênçãos de Deus. As bênçãos virão e te alcançarão por onde quer que você for, por onde quer que você andar. As bênçãos virão e te alcançarão, sem o menor esforço. Por que eu tenho essa fé? Por que eu tenho essa segurança no meu coração? Que as bênçãos virão e me alcançarão aonde quer que eu for. Elas me alcançarão, porque eu estou em paz com Deus. Eu tenho certeza que nada impedirá com que o Senhor ordene que as suas bênçãos me alcancem. Nem mesmo os pecados que estão na minha vida, os pecados que eu cometo, não conseguem mais tirar a paz que eu tenho com Deus. Por muito tempo da minha vida, eu não tinha paz com Deus.
Na verdade, eu não tinha paz nem para fazer oração, não tinha paz para orar. Eu não tinha paz para participar de um culto. Eu me sentia acusado o tempo inteiro pedindo perdão a Deus, o tempo inteiro, sabe, implorando para que Deus não me castigasse pelos pecados que eu havia cometido. E o medo que eu tinha de participar da Santa Ceia. Quantas vezes na minha vida eu fiquei em casa, né, e dei uma desculpa lá esfarrapada lá para o meu pastor, dizendo, não fui porque aconteceu um imprevisto na minha família, já pequei de novo, mentindo, aí nossa, mais acusação vindo sobre mim, que eu desligava o telefone e falava, meu Deus do céu, eu estou muito mal com Deus. Eu pensava, eu estou muito mal, Deus está muito zangado comigo, Deus está muito longe de mim, coisas ruins vão acontecer, oh Deus, me perdoa, eu acabei de mentir para o homem de Deus, o meu pastor, o homem que zela pela minha vida, e eu ficava com essas acusações, você não tem noção, era constante, era diariamente, eu estava ali sendo acusado, condenado, me sentia culpado, eu tinha medo de Deus, eu tinha muito medo de qualquer coisa acontecesse, e se eu morrer, eu tinha certeza que eu estava perdido eternamente, que eu ia para o inferno, que eu ia para o inferno. Era assim que eu vivia. Eu não tinha paz com Deus. Eu não tinha paz para sentar e ler a Bíblia. Logo quando eu abria a Bíblia, já logo imediatamente sentia acusações. Você vai ler a Bíblia? Quem é você para pegar na palavra de Deus? Suas mãos estão sujas. A sua mente é podre. Você pecou. Você tem que se lavar primeiro, você tem que se consertar primeiro. Você está achando que Deus vai ouvir você? Você é um hipócrita, falso, pegando na Bíblia depois de ter feito coisas erradas, coisas que você cometeu, agora quer pegar na Bíblia. Acusações que eu recebia, era atacado diariamente. Aí de repente eu passava por essa acusação o dia inteiro, eu ia orar, o diabo vinha e me acusava, me condenava. Falava, você vai orar? Você está achando que Deus vai te ouvir? Deus não ouve pessoa do tipo de você não, seu tipo. Deus não vai te ouvir. Os seus pecados impedem Deus ouvir suas orações. Vai se consertar primeiro com Deus. Olha, é tão irônico que eu vou te falar, tão irônico e tão irônico, vamos me ater a essa palavra, tão irônico, que eu pensava, o diabo me acusava, dizendo que Deus não ia ouvir a minha oração, porque eu estou em pecado, que agora eu tinha que pedir perdão para Ele primeiro, me consertar primeiro, para depois Deus me ouvir. Você percebeu a ironia? Eu não percebia quando eu era acusado. Hoje, como eu tenho consciência, eu tenho uma autoconsciência da graça, que eu sou perdoado, que eu sou amado. Hoje que eu tenho autoconsciência que nada pode me separar do amor de Deus. Hoje eu tenho entendimento pleno da maravilhosa graça. Eu entendi essa ironia. Que como que pode? O diabo falava que Deus não ia me ouvir porque eu estava em pecado. Que nem adiantava eu orar. Que Deus não ia me ouvir. Mas que eu tinha que falar com Deus, pedir perdão para Deus pelos pecados que eu cometi. Mas se Deus não vai me ouvir porque eu pequei, por que Ele iria me ouvir pedindo perdão? Uau! Você pegou, entendeu? Pegou aqui a estratégia maligna para enganar as pessoas? Percebeu a ironia de Satanás? Porque se Deus não vai me ouvir, então por que Ele me ouviria? De qualquer forma, Deus não vai me ouvir. Em outras palavras, eu deveria rasgar a Bíblia, eu deveria jogar minha fé no lixo e aceitar o inferno, porque Deus nunca mais me ouviria. Olha como que o diabo, de acordo com João 8,44, que ele é o pai da mentira, que desde a fundação
do mundo, ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele é o pai da mentira. Sabe, o diabo provavelmente esteja jogando com você. Não acredite mais nessa mentira de Satanás, que Deus não vai te ouvir porque você pecou. Deixa eu te falar. Antes, o pecado, na lei, o pecado de fato, ele afastava o Espírito Santo do homem, trazia maldição e castigo sobre o homem e de fato o impedia de ser ouvido por Deus, porque ele estava naquele momento sendo ignorado por Deus por causa do pecado, e agora a maldição vinha sobre ele. Por isso que o homem tinha que oferecer um sacrifício anualmente, para que ele pudesse passar o ano inteiro perdoado, se sentindo perdoado, acreditando que agora, depois daquela oferta que ele levou, e de acordo com a sentença do sacerdote, dizendo, vai em paz, Deus perdoou seus pecados, ele então teria agora paz com Deus só por um ano. Você tem noção disso? Ou às vezes até menos, porque ele ia pecar, ele ia fazer coisas horrendas durante todo esse tempo, então ele tinha que ficar constantemente oferecendo ofertas pelo pecado. Você vai encontrar muito este assunto no livro de Levítico, sobre ofertas e sacrifícios pelo pecado, porque era algo normal, natural da época. As pessoas viviam levando ofertas e sacrifícios pelos pecados cometidos. Para quê? Para que eles pudessem... O que eles queriam na verdade? Eles queriam ter paz com Deus. Porque quem não tem paz com Deus, sofre o castigo de Deus. Sofre a maldição de Deus. Só que o que hoje você não entendeu ainda, é que nós não estamos mais na lei. Nós estamos sobre a graça. Jesus é a própria graça. Jesus é o favor imerecido que o homem recebeu de Deus. Quando Deus percebeu que o homem não conseguiria ter mais paz com ele. O homem tinha medo de Deus. O homem vivia temeroso. O Espírito Santo não habitava no homem. Eram muitas coisas que aconteciam. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz, naquele momento que Jesus estava sendo ali colocado na cruz, tipifica literalmente o próprio Deus pegando seu sacrifício, só que agora é um sacrifício definitivo, perfeito, oferta perfeita e sacrifício perfeito. Deus pega essa oferta e oferece por nós, pelos nossos pecados. Para quê? Para que tenhamos a capacidade, a oportunidade de novamente ter paz com Deus, voltar a ter paz com Deus, voltar a adorar sem acusação, voltar a servir ao Senhor sem medo de ser castigado. Porque a partir do momento que Deus ofereceu o seu Filho pelos nossos pecados, houve uma transformação. Passamos das trevas para a luz e deixamos de ser escravo para ser filho de Deus. O escravo sofre o castigo, o filho não sofre o castigo. O escravo é condenado o tempo inteiro, o filho não há condenação, porque ele está em Cristo Jesus. Uau! Ele é filho, eu sou filho, você é filho. Você consegue entender essa verdade da palavra de Deus?
você é filho. Sabe por que você ainda não tem paz com Deus? É porque você está indo pelo caminho errado. Está tentando fazer o certo, mas de forma errada. Você está tentando ser o que você já é. Filho. Você não tem que se esforçar para ser filho. Você já é filho. Quando Jesus falou, lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, ele não disse, tente ser o ramo. Não, ele falou, vós sois os ramos, você é o ramo. Eu sou a videira verdadeira e você é o ramo. Você está ligado em mim. Entende? Em momento nenhum, Jesus falou que temos que tentar ser um ramo. Ele disse que nós somos um ramo. Você só tem que se apropriar disso, assumir a sua identidade de filho. O problema é que você está tentando fazer o certo de forma errada, que é tentando até hoje, por meio dos seus sacrifícios, de jejuns, vigílias, campanhas, né? Você está tentando através de tudo isso, suas ofertas, está tentando ser agradável a Deus para ter paz com Deus. Por que quando você comete pecado, você perde a paz com Deus instantaneamente? É porque você ainda não tem consciência de filho, você tem consciência de escravo. Escravo sempre fica com medo, o escravo vive com medo. O escravo tem medo de errar, tem medo, ele não pode errar, na verdade. Porque se o escravo errar, ele é mandado embora. Ele é até mandado, né, ele recebe uma ordem para ele ser assassinado, ele é morto pelo erro que ele cometeu muitas vezes. Então o escravo, ele vive com medo, ele tem medo diário, o medo do escravo não acaba. O escravo tem medo todo momento, o escravo tem medo de quebrar uma coisa do seu senhor e logo ser punido. A punição do Senhor é severa com o escravo. Então o escravo, ele tem medo do seu senhor, o escravo vive ali naquele medo de qualquer hora ele pode ser mandado embora, ser condenado à morte e simplesmente ser esquecido. Então essa é a mentalidade escrava que a religião coloca na mente das pessoas. Hoje, muitos que pregam a lei, eles estão gerando mentalidades escravas na mente dos irmãos. Se você se sente acusado, preste atenção. Se você se sente acusado, com medo de Deus, medo de perder a salvação, medo de uma maldição e acusado por um pecado, e sente que a paz que você tinha com Deus, ela acabou a partir do momento que você cometeu um pecado, não interessa qual pecado, qualquer pecado, você cometeu um pecado, você perdeu a paz com Deus, é porque você tem uma mente escrava ainda. Você não entendeu a verdade. Toda pessoa que tem uma mente de filho, ela não perde a paz, porque ela sabe que filho não deixa de ser filho. Por mais que cometa erros e pecados, filho é filho para sempre. Quando o filho lá, o filho pródigo, saiu de casa, pegou a herança dele que ele tinha do pai adiantada, viveu deliberadamente no pecado lá fora, entrou de cabeça na lama, depois que ele fez tudo que ele queria fazer lá fora, ele caiu em si e percebeu que aquilo ali não era vida para ele. Só que eu posso falar, ele, o filho, se afastou do pai, mas o amor do pai nunca se afastou do filho. Uau! Aleluia! O amor do pai nunca se afastou. Aquele jovem andava pelas boates, o amor do pai estava com ele. É como hoje o Espírito Santo. Ele nunca mais se afasta de um filho de Deus. O filho de Deus pode, de algum momento, vacilar e se afastar. O Espírito Santo não pode mais se afastar. Ele permanece para sempre com essa pessoa. Aí o Espírito Santo fica com ele para sempre.
Ele vai para uma boate, o Espírito Santo está com ele lá. Vai para um motel, o Espírito Santo está com ele lá. Não pode mais se afastar. E é por isso que aquele amor que está dentro dele, o Espírito Santo, acaba conscientizando que aquele lugar não é para ele. Ele acaba voltando. E ele pensa, eu estou voltando. Mas na verdade não. Ele foi atraído por uma chama de amor de Deus que nunca o deixou. Saiba você que Deus nunca te deixou, nunca te abandonou e nunca abandonará você. O filho abandonou o pai, mas o amor nunca o abandonou. O amor do pai nunca o abandonou. Quando o filho teve consciência e voltou, o pai saiu correndo na direção do filho e o abraçou. Oh, meu filho, como eu estava esperando ansiosamente por esse momento. E preparou aquele banquete, deu roupas novas, o recebeu novamente. E simplesmente você não vai ver em nenhum momento o pai perguntando: o que você fez? O que você fez com a sua vida, com o seu dinheiro, com a herança? Eu te falei, você ia sofrer. Em momento nenhum você vai ver o pai acusando o filho, porque o pai aqui nessa história tipifica literalmente o próprio Deus. Entende? O amor de Deus nunca se afasta do homem. O homem sim, mas Deus não. Aquele crente, aquele cristão que um dia se entregou a Jesus, talvez hoje, por algum motivo, não está indo frequentando nenhuma igreja, não está indo em lugar nenhum. Não pense que essa pessoa está longe de Deus, porque o amor de Deus está com ela e nunca mais pode sair. Ela se afastou, mas o amor de Deus está com ela, permanece nela. Deus mesmo assim continua cuidando dela de alguma forma. Em algum momento ela vai sendo atraída por esse amor novamente e volta onde ela deveria nunca ter saído, da presença de Deus. Então, o amor de Deus nunca se afasta de você. O amor de Deus jamais o abandona. Isso é ter paz com Deus. Ter paz com Deus é você saber que você é justo. Ter consciência que você é justo. Não pelas suas próprias obras, mas que você é justo porque Cristo te tornou justo diante de Deus. Preste atenção. Por isso, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Justo não é aquele que é santo, correto e que não peca. Esse aqui não é o justo. Tá? Justo é aquele que crê que é justificado por Jesus diante de Deus. E por esse motivo ele vive tudo que Jesus conquistou na cruz para nós pela fé. Essa paz que muitos ainda não sentem é o resultado do alimento que entregam em muitos lugares. Entende? Vamos dizer que é uma máxima, né? Um máximo, um princípio aí do nutricionismo, que você é o que você come, né? Então, hoje, essa falta de paz que as pessoas não têm com Deus, o motivo disso é que é o resultado do alimento que elas estão recebendo nas igrejas que elas estão frequentando. Essa é a verdade. Naquele lugar só fala da lei, naquele lugar só tem acusação, naquele lugar a pessoa se sente mal, só fica sendo convidada a olhar para os seus próprios pecados, pedir perdão a Deus toda hora. Não tem como ter paz com Deus desse jeito. O problema é que você está alimentando a sua fé com o alimento errado. Alimente a sua fé com o evangelho da graça e você vai ter transformação completa na sua vida. Existe um adágio popular que diz, né, que eu acabei de falar, que é um princípio do nutricionismo, né? E a palavra de Deus diz que falamos do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu vivo falando que eu sou um pecador, é porque o meu coração está cheio disso. Eu não sou pecador. Eu sou filho. Quem vive falando, eu sou um pecador mesmo, é uma mentalidade escrava. Por isso que não tem paz com Deus. Escravo não tem paz com o seu Senhor. Escravo não tem paz com Deus.
Legalista não tem paz com Deus, religioso não tem paz com Deus, porque não tem consciência do quanto ele é amado e perdoado. Filho tem paz com Deus, mesmo quando peca, ele sabe que o Pai nunca o abandonará, que o amor não diminui, que ele continua sendo amado do mesmo jeito, que ele é perdoado. Por isso ele segue a vida dele, de cabeça erguida, e ele não fica esperando maldição não. Mesmo depois de pecar, ele sabe que o plano de Deus continua funcionando. Ele acredita que as bênçãos ainda virão e o alcançarão, e nem mesmo o pecado impedirá, porque ele tem uma mentalidade de filho e não de escravo. Ele tem paz com Deus. Aleluia. Isso é simplesmente extraordinário. Isso é maravilhoso. Então eu convido você a nutrir a sua fé com a palavra de vida e não com palavra de morte. Eu finalizo aqui mais uma vez essa parte desse estudo. Eu volto com vocês depois para continuar explorando esse versículo de Romanos 5, versículos 1 e 2. Tá bom? Eu creio que essa palavra falou com você poderosamente. E no próximo vídeo, no próximo encontro aqui no nosso canal, aqui no nosso site, eu quero falar com vocês sobre outro tema importante, porque está aqui, porquanto havendo sido justificado pela fé, já falamos sobre isso, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, já falamos sobre isso hoje, falei sobre isso hoje, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmados. Esse é um assunto que eu quero abordar no nosso próximo encontro aqui, tá bom? Que Deus possa te abençoar hoje e sempre, no nome de Jesus.